Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AlusCast. O meu nome é Pedro Vassalo e hoje você conhecerá mais uma história capaz de te inspirar com uma dose de fé, para te ajudar a encontrar o seu propósito de vida. E se você ainda está em dúvida, está na busca dele, a nossa missão aqui é te ajudar com isso. Como sempre dizemos aqui na Alus, viver por algo maior do que nós mesmos. É sobre isso. Pessoal, muito feliz aqui da gente retomar, acho que tem umas 2 ou 3 semanas que a gente está sem postar nenhum episódio. Hoje a gente tá aqui com a convidada queridíssima, a Lu. Ela vai falar um pouquinho da história pra gente, mas antes de tudo, vocês estão vendo que o queridíssimo B não tá aqui comigo no podcast. A gente teve uma mudança aí, o B não vai estar mais presente nos episódios com a gente, algumas questões pessoais dele. A gente vai dar sequência aqui comigo inicialmente, estamos reformulando, vamos ver como que vai ser daqui pra frente, mas vamos seguindo, vamos em frente e rompendo. Hoje a gente vai ter um episódio diferente de todos os outros, eu acho que a gente já teve até aqui. A gente já conversou com médico, com empresário, com projeto social, com pastor, com gente de todo quanto é tipo de atuação. Mas sempre voltado para pessoas que estão dedicando a sua vida a realizar alguma transformação significativa na sociedade. Pessoas que escolheram seguir um caminho não em prol dos próprios desejos, mas gerar algo de positivo para o próximo. E, né, para quem sabe, aqui na aula a gente tem um braço muito forte de ESG, né? É, Hoje os nossos serviços, enquanto empresa, enquanto CNPJ, a gente trabalha dentro disso e comunicação. E hoje a gente trouxe uma especialista em SG para conversar aqui com a gente. O foco não vai ser SG apenas, vai falar sobre a história dela, como sempre, mas a gente vai poder permear bastante o assunto, entender como que, né, às vezes, no nosso caso aqui, né, como de um desejo, como voluntariado, impacto social, responsabilidade corporativa, isso pode virar, inclusive, um negócio, uma profissão, algo que, através disso, isso se torna um instrumento para a gente poder levar impacto e transformação para a sociedade. Então, acho que a gente vai ter um episódio bem rico aqui nesse sentido. Certo? Então, Lu, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui conosco hoje, viu? Eu que agradeço, Pedro. Obrigada pelo convite, obrigada, Alus. Vou nominar o Bernardo aqui também, né, que fez o contato comigo para estar aqui hoje e agradecer pela audiência, agradecer por poder estar aqui com vocês e conversar um pouquinho, né, sobre além da minha história, mas essa jornada, essa temática, né, que eu sou apaixonada assim e tem me ressignificado aí ao longo dos meus últimos 20 anos de atuação. Incrível, incrível. Perfeito, Lu. Então, acho que a gente tem 20 anos de histórias para poder conversar aqui em alguns Sim, minutos. vamos resumir. Vamos. Então, vamos lá. Começando por isso. Se você fosse falar um pouquinho dessa história, se descrever enquanto Luciana, mas inicialmente, né, sem falar o que você atua profissionalmente, como que você contaria para quem está nos ouvindo? Quem é a Luciana? Quem é o coração da Luciana em sua essência? Primeiro, Pedro, assim, eu acho que não dá para falar da Luciana, né, sem citar a questão profissional, mas acho que o que mais me ressignifica e que fala de mim é a maternidade. Então, primeiro de tudo, eu sou mãe da Helena, de 8 anos, sou casada, tenho uma segunda filha, que é uma sobrinha que mora comigo também. Então, acho que esse é o meu principal papel, né? Acima de tudo, o papel de mãe. E eu sou uma pessoa também, recentemente eu fiz uma mentoria com o André Carvalhal e ele fala muito do conceito de multipotencial. E aí, em contato com esse conceito, assim, eu me descobri, não é nada de, assim, excepcional, de superdotação, são pessoas que têm muitos interesses, interesses diversos, e eu sou muito assim. Então, assim, eu fiz um curso de direito, enquanto eu estava no curso de direito, comecei a fazer um curso de decoração, depois fui fazer comunicação, fiz um monte de cursos diferentes, porque tudo sempre me atraía muito, assim, coisas, Legal. né, de diversos campos de atuação. E aí, quando a gente está na escola, a gente vai muito, né, nas escolhas, pensando nas escolhas profissionais pelas disciplinas que a gente gosta. E já era uma mistura também, eu gostava de muita coisa, eu gostava de arte, gostava de matemática, então isso sempre permeou quem eu sou, né, de experimentar coisas novas. Inclusive no enfrentamento de questões pessoais, mas sempre fui uma pessoa muito tímida e ao invés de me colocar nesse lugar, fui fazer curso de teatro, curso de oratória, curso de contação de histórias. Então eu sempre saí muito desse lugar que para mim, né, pessoalmente em relação às minhas características era um lugar mais de conforto para poder me colocar em xeque também em algumas questões. Então, para além da minha atuação profissional, eu, né, tenho esses outros campos assim que eu gosto de interesse e invisto nisso também, né?
Incrível. Tem um terminho que eu vi uma vez sobre isso, que é a interdisciplinaridade. Sim, Tem dois livros que eu li que me marcaram muito sobre isso. É um livro pequeno, assim, ele é mais. Chama Roube como Artista. Já viu da capa sim, do preta? Austin Kleon. Isso, Sim, perfeito. Ele fala sobre o poder da gente ter várias fontes diferentes sim. e a partir disso roubar várias fontes e criar algo novo. É. Então eu acho isso incrível. Eu sou muito assim também. Adoro, é, sei lá, assuntos nada a ver uma coisa com a outra. Sim, E tem uma, né, é minha biografia preferida, a biografia do Jobs. E mostra isso, né? Na concepção da Apple, do Mac, no Macintosh, ele trouxe referências de vários lugares, do design, do minimalismo, da caligrafia, das experiências lá na Índia que ele teve. é interessante você falar disso, porque quando eu não li ainda a biografia dele, mas quando eu ouvi algumas palestras dele, numa delas, acho que foi quando ele foi orador de uma turma, ele fala que ele desenvolveu as fontes, né? A diferença de fontes assim da É o discurso escrita, de Stanford. é que acho que ele fez um curso de design, alguma coisa assim. E aí, na época, eu tava nessa, assim, tudo que aparecia que eu achava interessante, eu fazia. Eu falei, Legal. gente, que bom que eu sei que, né, ouvindo ele falar assim, isso vai me servir para alguma coisa, né? Perfeito. E hoje eu vejo que muitas das coisas que eu faço, né, profissionalmente, ou outras coisas que eu me dedico, assim, que eu gosto, tem a ver com esse tanto de coisa, de bagagem que eu fui acumulando mesmo, assim, até na criação da minha filha. Perfeito, isso é incrível mesmo. É, Aqui na Alus, nas coisas que a gente desenvolve, por exemplo, a gente tem muita parte criativa de audiovisual, né? sim, Então, às vezes a gente pega uma referência de um lugar assim, vem uma ideia, né? E o mais legal da gente ter esse repertório é que não necessariamente a gente faz força, né? sim, Tá ali, então faz parte do nosso senso crítico, do nosso pensamento, compõe o nosso modo de pensar. Isso é legal. Para quem tá ouvindo, aprendendo, quando você tá estudando uma coisa aleatória, tá vendo? Faz sentido. Isso agrega. Depois a gente pode falar um pouquinho de transição de carreira também, que eu tenho bastante estrada aí de ter experimentado muita coisa, mas é isso, assim, tudo que você vai acumulando no caminho, de repente faz sentido, né? Depois de uma trajetóriazinha, depender da sua atuação profissional, ainda você pode lançar mão mais ainda desse tipo de recurso, né? E nesse discurso do Jobs, ele fala, esse aí que você citou, ele fala sobre conectar os pontos ao Sim, olhar para trás. sim. Então, diversas experiências, diversos pontos diferentes que a gente viveu, às vezes não faz sentido. Mas Aham, lá na frente, quando você olha para trás, elas se conectam e dão sentido ao sim. atual. Perfeito, Lu, incrível tudo isso. Agora conta um pouquinho pra gente, né? Você falou um pouco da maternidade, né? Da Uhum. interdisciplinaridade, mas agora fala um pouquinho da sua vida profissional e volta um pouquinho lá atrás na sua história. De onde que nasceu esse desejo, esse anseio de contribuir para a sociedade, fazer algo em prol do mundo? E, se puder, também introduza um pouquinho o que você faz hoje. Sim. Pode até começar por isso, para as pessoas Ah, sim. direcionarem. Eu, assim, né, você me apresentou como especialista de SD, mas o que que é isso, né? A minha trajetória é no mundo corporativo. Essa atuação de SD, ela pode se configurar em diversos lugares, né? Assim, instituições não governamentais, a pessoa como consultor, enfim. Mas a minha carreira sempre foi em empresas, normalmente empresas aí de médio, grande porte. E eu trabalho para fomentar dentro das empresas que a atuação da empresa não seja voltada apenas para a questão do resultado financeiro, que a gente consiga equilibrar também, na mesma proporção, né, que é o ideal, a questão ambiental e social. E aí a gente, na minha atuação, é uma atuação transversal, então eu trabalho com todas as áreas, 100%, né, do negócio, assim, para que cada área, dentro daquele escopo de atuação, ela consiga enxergar qual contribuição que ela pode dar para essa agenda, né? Que é uma agenda que não olha só para a questão financeira da empresa. Mas isso vem, assim, depois de 20 anos, né? Hoje é a forma como eu atuo. Mas como é que isso surgiu, né? Isso apareceu, assim, como um desejo de construir uma carreira nessa área. A primeira lembrança que eu tenho, Pedro, assim, de quando fala, né, de, ai, como é que eu me via no mundo, assim, como é que eu queria contribuir para o mundo, foi a ação de voluntariado. Eu sou de uma cidade no interior de Minas, na zona da mata, que passa um rio na cidade. E mais ou menos a cada 4 anos acontecia uma enchente catastrófica, assim, em que desabrigava muita gente, né? Tinha muito impacto, assim, principalmente para as pessoas em situação de vulnerabilidade. E eu lembro, assim, com 12, 13 anos, eu saía da minha casa
e ia sozinha, né, que morava numa cidade interior pequena, a gente podia andar sozinho. Eu ia para o lugar em que essas pessoas ficavam abrigadas, normalmente salão de igreja ou escolas, enfim, e me oferecia ali para poder ajudar de alguma forma, né? O trabalho que eles me davam era ficar brincando com as crianças, alguma coisa assim que era adequada para minha idade, né? Mas aquilo ali já me despertou muito para o que depois eu fui descobrir profissionalmente, que é o que eu queria trabalhar. Né? E é o mais interessante, assim, eu tenho um filme que tem uma fala de um personagem que fala assim que a felicidade ela é tão incrível que ela não importa se ela é a sua felicidade ou a felicidade do outro, né? Então, no voluntariado, eu acho que a gente, pelo menos a experiência que eu vivi, assim, nas experiências que eu tive, né? Foi isso, assim, de você Servir. ver, servir, você ver o outro feliz, você conseguir contribuir o mínimo que seja, né, para que a pessoa, é, mesmo naquelas condições, no caso, né, desse exemplo que eu citei, que ela tenha ali um pouco de respiro ou uma esperança de que as coisas possam ser diferentes, né, através da ajuda ali de um monte de gente, lógico que não era só eu, mas isso para mim foi muito significativo na minha trajetória. E na minha família também. O meu pai exerceu, né, a profissão, ele é médico, e ele também fazia trabalho voluntário através, né, da igreja. Lá tinha as pastorais, a pastoral da criança, ele era médico pediatra. E ele sempre, assim, As pastorais é uma atuou. aula, né? É uma universidade aquilo ali. E a pastoral, assim, muito organizada, né? A pastoral Muito. da criança, eles tinham uma atuação, a doutora Zilda Zilda Arnes, Arndt. uma atuação muito objetiva, assim, organizada, muito pragmática, Seu pai assim, atuou eles... com ela? Não, com a Zilda não, mas ele tinha a pastoral da criança, a Zilda, se não me engano, é do Rio Grande do Sul, Eu não algum dos sei. estados ali do Sul, e o meu pai tá aqui em Minas, né? Então acho que ele nem encontrou, mas o movimento da pastoral ele estava localizado, né? Nas experiências aí através das igrejas. E aí ele foi convidado pela pastoral da criança para ser o médico para fazer o atendimento médico ali das crianças. Legal. Então eu lembro muito assim dele, dessa atuação dele também de usar, né? A competência técnica profissional a serviço do outro também, né? Para salvar vidas, assim. Eu hoje, quando encontro com pessoas lá da cidade, eles sempre falam: Nossa, seu pai ajudou muita gente, ajudou a salvar muitas vidas, e isso sempre foi muito importante para mim. Perfeito. E é legal, né, que você falou sobre maternidade, a maneira no Sim, qual o seu pai te passou isso é algo que você vai levar pra frente também para suas filhas. é. E como que foi esse processo? Então você foi e viveu isso tudo, teve as experiências. É, como que isso apontou para sua decisão de universidade? Se apontou para o início da sua carreira, da sua trajetória profissional? Como que você foi vendo isso acontecendo? O que eu quero delinear aqui, como que você usou essas experiências para poder Uhum. escolher aquilo que você queria seguir profissionalmente? Não foi uma coisa muito linear, não, viu, Pedro? Assim, nem muito intencional no início. Eu escolhi um curso, fiz direito, é até um curso que, assim, eu falo quando eu saí da faculdade, a única certeza que eu tinha é que eu não queria trabalhar com isso, assim, porque, na verdade, o curso de direito à época, a gente era instrumentalizado para o contencioso, para, né, atuação muito ali jurídica, estritamente jurídica, e eu não Aconteceu o me BO, vamos via lá resolver muito, BO. e aí assim, inclusive sob ponto de vista de garantia de direitos, o direito já estava violado, né? Então, assim, eu não tinha essa consciência, mas eu acreditava muito mais na atuação mais preventiva, que é o que as instituições sem fins lucrativos, as ONGs fazem, né, os projetos sociais. Eu não tinha a menor consciência disso à época, mas assim, eu não me atraía esse contencioso. E aí eu fiz o curso de direito e quando eu formei eu não queria atuar com isso. E foi muito intuitivo, assim, eu fui buscando essa área de sustentabilidade, responsabilidade social, não existia, assim, não tinha esse nome, não... Então, o que que eu fiz? Quando eu formei, Nem tinha mercado para isso, né? assim, tinha atuação das instituições sem fins lucrativos, né, as ONGs, elas já atuavam, mas, por exemplo, eu que era formada em Direito, na faculdade nem me foi apresentado, por exemplo, uma atuação numa ONG que era de defesa de direitos de criança e adolescente, que é onde eu fui trabalhar depois. E grandes empresas nessa época, mineradora, petroquímica, eles já tinham um trabalho mais profissional sendo desenvolvido? Estava começando. Isso foi na década de 90. Entendi. Então, estavam começando a formação. É lógico que, assim, se você olha as mineradoras, principalmente, siderurgia, eles têm institutos e fundações anteriores a esse período.
Mas quando você olha de empresas mais novas, assim, que é a telefonia, onde eu estive, foi mais ou menos na década de 90 que surgiram os grandes institutos e fundações, né? As fundações empresariais um pouco antes, mas os institutos que estavam cuidando, né? O que a gente chamava na época, que até é uma terminologia que hoje nem é adequada mais, mas enfim, isso chamava-se braço social da empresa. Isso surgiu mais ou menos ali na década de 90. E aí eu terminei o curso de Direito, comecei a fazer uma outra faculdade, né? Porque eu achava, à época, que eu tinha que ter uma formação técnica, acadêmica para poder atuar. E aí eu comecei a fazer comunicação e fui parar numa rádio aqui em Belo Horizonte, porque eu ouvi a palestra dessa diretora da rádio fazendo ela está num seminário assim de comunicação, mas ela está falando de marketing social. Legal. Ela ia vender um espaço na rádio e ia doar o recurso para uma instituição e tal. Eu fiquei fascinada com aquilo, assim, e fui Coração atrás bateu dela. forte. Aí eu fui atrás dela, assim, na cara de pau, para poder fazer estágio, porque eu estava fazendo curso de comunicação na época. E aí ela não me atendia, a secretária não atendia, eu tentei muito por telefone, até que eu bati na porta dela, assim. Tá vendo? Quem tem boca vai a Roma. E aí ela me atendeu no dia, tipo, ela me conta depois, né, assim, a gente ficou amiga, enfim. Falou assim, nossa, Lu, eu fui te atender, eu falei, quem que é essa... Do nada, assim, essa menina aparece aqui. E aí eu fui contar a minha história para ela e ela, amanhã você pode começar, assim, contei que eu tinha feito direito, que eu ouvi a palestra dela e tal. E aí começou a minha jornada de atuação mais voltada para esse campo, né? Lá eu comecei mais com cultura Legal. e depois eu fui para a área de telefonia trabalhar, aí sim, né, numa instituição sem fins lucrativos com defesa de direitos de criança e adolescente. Incrível. Eu tenho duas perguntas para poder fazer sobre isso. A primeira, você falou sobre, na época que você estava formando, né, que você começou a ver o papel das empresas iniciando esse lado, esse braço social, Aham, que ainda não tinha nenhuma organização direito, né, considerando o que a gente tem hoje. sim. Como que você via, até para todo mundo entender, o porquê que essas organizações estavam começando por isso? Qual que era a pressão que elas sofriam para poder dar início a isso? Tinham contextos diferentes, assim. Eu acho que algumas dessas empresas ou algumas dessas instituições, elas foram fundadas por uma definição de um empreendedor, assim, né? Do dono do O negócio, valor dele. que queria empreender muito. Isso já, inclusive as fundações surgiram muito assim, né? Das grandes famílias, de doação, muito nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente tinha também. Mas esses institutos, inclusive o que eu estava inserida na época na área de telefonia, foi muito quando começou esse movimento de responsabilidade social corporativa e que ampliou, né, o escopo, o entendimento de que as empresas deveriam extrapolar só a atuação voltada para a questão financeira. Né? Então, foi o início ali do movimento de responsabilidade social corporativa. Muitas utilizavam incentivos fiscais, né? Que também já estava disponível, as leis de incentivo, o Fundo da Infância e Adolescência também, né? Depois do Estatuto, que foi instituído a partir do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, foi uma convergência de mecanismos à disposição que davam a disponibilidade do recurso financeiro, né, através dos incentivos fiscais, e a pauta que já estava sendo mais orientada, né, a pauta corporativa para esse perfil de atuação também. Eu acho que foi nesse momento que, ali no início da minha carreira, as coisas aconteceram muito por causa disso. Mas é interessante, Pedro, assim, porque isso não era a gente sofria muito escrutínio, assim, eu lembro que eu fui numa reunião de um conselho da criança e adolescente, e os conselhos, eles foram muito criados por pessoas militantes ali, né, que militaram pelo estatuto, e aí eu estava num conselho numa cidade do interior, representando a empresa, e aí o conselheiro, assim, ele Vocês são o me mal da sociedade, sabatinou, né? falou, o que que você está fazendo aqui? Vocês querem divulgar só a marca da empresa? E, na verdade, a gente nem fazia isso, a empresa, na época, né, não aparecia, não inseria logomarca nesse tipo de investimento. Então, assim, eu fui super sabatinada, não tinha essa nem receptividade, né, do que existe hoje, assim, A para ideia a do agenda. capitalismo ser o mal da sociedade, tá ali para destruir, usurpar de todo E mundo, na né? verdade, assim, eu acho que era até legítimo, uma pessoa que lutou ali pela agenda da infância e adolescência, aí chega uma empresa, né, com eles, lógico, era um entendimento distorcido, mas não tinha uma relação de confiança também, não era um lugar que estava sendo explorado, assim, era tudo muito inicial, né, vamos dizer
dizer assim, nesse relacionamento, nessa tratativa assim das empresas com a sociedade civil nesse âmbito assim, principalmente nessa agenda que eu estava, que é a defesa de direitos de criança e adolescente, né? Legal, incrível. Eu quero dar uma palavra em todo mundo sobre isso, o poder, né? Eu acho que tem duas visões importantes hoje para a gente poder compreender dentro das organizações, do impacto que as organizações levam para a sociedade. Vamos pensar numa telefonia, por exemplo. Uhum. A telefonia, além de uma questão social, ambiental que ela está fazendo, o negócio dela, o valor que ela gera para a sociedade, isso já traz um impacto gigante para todo mundo. Afinal de contas, você está assistindo esse podcast porque existe uma empresa de telefonia viabilizando a comunicação. Né, recentemente a gente foi lá para Moçambique, a gente até conversou aqui, o impacto de um lugar que não tem uma comunicação global. A pessoa não, uma criança, um adolescente não sabe o que é o Neymar, não sabe onde fica o Brasil. Acho que o Brasil fica atrás daquela montanha. Então, penso que seria o mundo hoje sem uma grande empresa de telecomunicação, sem proporcionar que a gente consiga conversar com um parente do outro lado, fazer com que, não sei, um hospital, um médico. Então, enfim, as organizações por si só, ninguém está aqui levantando bandeira que empresa é o mal e que. Não, foi o que a Lu falou. É um entendimento deturpado do que as organizações geram. Claro que elas geram lucro e o objetivo final delas é esse, mas aí entra o papel, né, do ESG, do que ela está falando. Que é como que a gente. O foco final, a linha final lá do balancete, é o lucro, né? Vamos colocar assim, o que a empresa deu de resultado, é, não seja o único critério para avaliação do que a empresa vai investir. Então, no momento de decisão de investimento de recurso, a gente pode investir numa operação aqui, num local, é, né? Por exemplo, vamos colocar torres de transmissão ali passando em locais de vulnerabilidade, certo? Mas será que a partir disso a gente consegue escolher locais mais estratégicos, que de algum modo a gente vai conseguir gerar renda, a gente vai conseguir gerar oportunidades para aquela região? Isso, de certo modo, está impactando o resultado ali da empresa, talvez a curto prazo, né? Mas pensando até no longo prazo, isso vai trazer desenvolvimento para aquela comunidade e com certeza aquilo vai trazer o ganho de reputação. Então a empresa ela ganha de todos os lados dentro disso. Então é importante a gente explicar um pouquinho da responsabilidade social corporativa, do ESG, como que isso não é o único jeito da empresa gerar valor para a sociedade. Ela, pelo negócio em si dela, ela já gera um desenvolvimento para a humanidade como um todo, né? Isso entra como um quê a mais, como é que a gente consegue ter um olhar atento, estratégico para com que a empresa também diretamente ela contribua, né? Eu acho que tem algumas questões importantes aí na sua fala que vale a pena a gente elucidar, assim. As empresas, elas são um agente econômico. Então, assim, é importante entender que a empresa gerar lucro é o papel da empresa. Assim, uma empresa que não gera lucro. E aí tem algumas nuances hoje, né, nessa coisa do lucro, que são empresas de impacto social, por exemplo, que os acionistas, eles topam ter uma rentabilidade menor das ações para que a empresa gere mais impacto positivo, né? Alguma das... quando você... né, eu que estou muito imersa nesse universo, assim, alguns frameworks que a gente estuda sobre isso, a gente vai desde empresas filantrópicas, né, ou empresas que não fazem investimento, até o que tem de mais contemporâneo, que é esse perfil de empresas em que o acionista, ele entende que gerar valor para a sociedade ou, né, fazer alguma contribuição para a sociedade é um papel importante e ele abre mão do lucro. Eu estudei um case recentemente que é da Patagônia, que eles Incrível. abriram mão, né, da empresa, criaram um fundo e vão doar uma outra parte para uma instituição sem fins lucrativos para investimento em projetos na área ambiental, né? Então, isso é um dos exemplos assim, de negócios de impacto. Mas eu acho que esse é o primeiro ponto, Pedro. Assim, a empresa é um ente que, né, um ente da economia, assim. Então, isso é muito importante. A outra questão, eu sempre ouvi essa pergunta, assim, do porquê, né? O porquê que a empresa faz. Eu acho que mais do que tentar responder o porquê, a gente tem que olhar o como, né? Se a empresa está fazendo o investimento da forma correta,
minimizando o impacto das externalidades que ela gera, porque uma coisa que você citou o exemplo aí da telefonia, quando eu comecei a telefonia atuar numa área como, né, que era na época defesa de direitos da criança e adolescente, isso até hoje é genuíno, é bacana de fazer, mas a pergunta que foi amadurecendo ao longo do tempo, como é que ela pode usar o negócio dela, o core, para gerar impacto para a sociedade. E aí a gente já tem, nesse mesmo exemplo da telefonia, né, a chegada aí de tecnologia a comunidades vulneráveis para resolver, por exemplo, questões da área de educação, né? Então, assim, como é que você potencializa o seu negócio para gerar valor para a sociedade? Eu acho que esse é o grande ponto da gente entender do papel que as empresas podem fazer e como elas estão fazendo isso. Não é que o porquê não é importante, mas você para, né? Eu quero saber se ele está fazendo porque ele quer promoção, quer gerar mais lucro. Assim, a gente pode fazer esse tipo de investigação também, mas a gente tem que, eu acho que o importante é O observar que está se a sendo empresa entregue, está né? fazendo de forma ética, coerente, consistente, atendendo, né, toda a questão legislativa, respeitando aquela comunidade, promovendo o que ela se propõe a fazer de forma consistente também. Legal, incrível. Muito bom, todos esses pontos. E você falou uma outra coisa interessante que eu queria que você trouxesse. Acho que a gente nunca conversou sobre isso aqui no podcast. Você atuou muito forte na cultura. Você falou que teve uma Sim, passagem. sim. Queria que você trouxesse aqui um pouco, na sua visão, a importância da cultura, nesse contexto assim, do incentivo das empresas, do papel da sociedade, do governo, o que a cultura como um todo traz de crescimento intelectual, para a sociedade como um todo. Eu vou contar alguns casos assim que eu acho que ajudam a responder mais do que, né, falar teoricamente sobre isso. O livro da Melinda Gates, ela conta, né, da experiência da fundação ao redor do mundo. E aí ela fala que eles chegaram numa comunidade na África. Sua Melinda é a esposa do Bill Gates, né? Eles têm uma Isso. fundação lá da América. É ex-esposa. Ex-esposa, Isso. justo. Nem sei se ela usa o sobrenome, mas enfim. Ah, No livro ela ainda assinava. E aí ela conta de várias experiências assim ao redor do mundo, muito para promoção da questão da mulher, da inserção da mulher na sociedade, enfim, né, a igualdade de gênero. E aí ela conta que a comitiva da fundação chegou numa comunidade, não sei se foi na África ou na Índia, enfim, mas uma comunidade em que as meninas eram proibidas de frequentar a escola. E aí o projeto que eles estavam visitando na época era um projeto de reciclabilidade, assim, aquela comunidade, as mulheres reciclavam materiais e tal, e vendiam isso com itens, assim, né, que eram funcionais para as pessoas comprarem e tal. E aí teve uma menina que ficou atrás da comitiva o tempo inteiro, o tempo todo que eles estiveram lá, falou assim, olha, eu quero estudar, eu quero ter acesso à educação, eu quero estudar, eu quero ter acesso à educação. E aí ela conta isso no livro, assim, né, da forma como ela ficou impactada com a consciência dessa menina e da importância da educação. E eu tenho certeza, assim, que depois do acesso à educação, o próximo pedido dessa menina seria o acesso à cultura, né? Ela entender de forma mais estruturada as raízes, a origem dela, se manifestar através de, né, vários instrumentos e ferramentas aí culturais. E eu acho que a cultura ela tem esse papel muito constitutivo, assim. E no âmbito dos projetos sociais, a gente vê o impacto que a atuação cultural tem de trazer uma outra perspectiva para os jovens, assim. uma abertura de De mente, né? mente, assim, né, da minha atuação na área automotiva, a gente trabalhava numa comunidade em frente, né, à fábrica lá da empresa, e os meninos, assim, muitos deles nunca tinham saído daquele lugar, assim, né, de físico mesmo, assim, nunca tinham saído daquele bairro, e eram ofertadas oficinas de canto, de percussão, e esses jovens começaram a ter, através dessas oficinas, contato com outra língua, porque eles cantavam inglês, cantavam italiano. Eles começaram a viajar, né, com o grupo, assim, para cantar em vários lugares. Parte do grupo cantou com o Andrea Bocelli. Que Então, demais. assim, e você vê esses meninos contando do tanto que foi transformador É. essa experiência, esse contato com a cultura para eles, é muito potente, né? A Denise Fraga tem um recorte assim que
na internet, ela é muito bacana, assim, né? E uma das falas dela, ela fala disso, assim, fala, olha, é cultura, é vida, é alimento, a gente não consegue viver sem. E aí eu acho que é uma grande possibilidade de transformação, né? Primeiro, assim, porque por si só a música, a dança, né, as várias formas de manifestação cultural, elas são terapêuticas, inclusive, né? E eu acho que realmente abre esse espaço para o mundo, né? Desde a leitura de um livro aí que você pode ter contato com autores do mundo inteiro, até esse tipo de experiência concreta, assim, né? Que foi o que eu pude, felizmente, assim, na minha trajetória profissional, vivenciar, que o depoimento desses jovens de como que o contato com a cultura foi transformador para eles. Uma outra lembrança que eu tenho, assim, a gente fez um espetáculo para comemorar os 10 anos desse projeto social. E aí nós convidamos o grupo Ponto de Partida, de Barbacena, para montar todo o roteiro e contar a história do projeto e tal. E a gente levou 600 pessoas para o Teatro do Minas, ali na Rua da Bahia, para verem esses meninos no palco. E aí, no final, foi um espetáculo muito emocionante, assim, porque contou a história deles, a história do bairro, e a primeira fila, assim, foi só com as pessoas do bairro. A gente colocou os executivos, os nossos convidados, tudo na segunda plateia, e eles ficaram na primeira plateia. Então, assim, foi muito emocionante no final. E eu lembro de um menino que, quando terminou, ele enchia Isso o foi peito. telefonia ou Não, foi não, foi no automotivo. automotivo? É, Ok. e aí no final ele enchia o peito assim dele de orgulho. Meu olho até enche d'água assim quando a gente gravou, felizmente tem um DVD desse espetáculo. E eu lembro muito dele assim, ele enchendo o peito de orgulho assim de estar ali, de ter performado aquilo, né? E lógico que foi um processo aí de 4, 5 meses, foi um processo muito transformador para esses meninos, para a gente também que estava ali. Mas assim, essa cena também não sai da minha cabeça, o tanto que, né, a manifestação cultural ela é potente. Incrível. É, já ouviu falar do Instituto Adotar? Acho que Não, não, é não da sei. Mônica, uma querida, a gente conversou até hoje. Ela trabalha em algumas comunidades aqui, Vila Cabamundo, Morro Aham, das Pedras, Papagaio, uhum, e ela faz anualmente um concerto. Então ela pega esses meninos, tem, né, uhum, tem um maestro que é parceiro, e eles fazem o concerto. Eu fui no do Queen, já vi do uhum. Michael Jackson, então Ah, é os meninos maravilhoso. eles aprendem a coreografia, aprendem a letra, e eles apresentam tudo. Misturado com instrumentistas Uhum, profissionais, dançarinos profissionais, mas assim, é incrível o que as crianças é, desenvolvem lá. Eu fui do Michael Jackson e agora eles entraram num lugar onde que está sendo um concerto mais com os profissionais. Mas uhum, ainda tem uma atuação dos meninos de algum modo, sabe? uhum. Mas aí vira aquela coisa mais filantrópica, né? Para arrecadação Sim, de recursos, sim, etc. sim. Mas isso é incrível. É, mas isso que eu falo, assim, acho que a finalidade às vezes o porquê, assim, né, tudo bem também fazer para você arrecadar recursos, porque precisa o projeto se manter, Sim. né, mas a transformação que é promovida ali, se é feito com seriedade, com respeito àqueles jovens, né, de você ter um compromisso efetivo com a jornada deles, vale muito a pena, assim. E agora um pedido, né, Uhum, para você. Acho que a gente vive hoje, né, no contexto, principalmente pelo contexto digital, acho que a gente perdeu muito disso. sim. Muito, assim, sei lá, 80% disso foi embora. Acho que pelo demasiado de informação, Uhum. falta informação de qualidade, né, o que preenche. É, para quem tá ouvindo, o que que se diria, assim, boas fontes pessoais, na sua opinião, boas fontes pessoais para as pessoas terem de beber? Olha, eu acho que, primeiro, assim, a Vamos, gente sei lá, literatura, música. eu acho que sair só do online, né, a gente poder vivenciar uma peça de teatro, assim. Então, eu tô numa agenda muito de infância e adolescência, né, por causa da minha filha. Mas grupos, assim, ponto de partida, por exemplo, eles têm espetáculos maravilhosos, de infantis, né, CDs, DVDs, acho que é um grupo que vale super a pena acompanhar. A literatura tem uma ala, assim, que é a literatura das pessoas indígenas, assim, o Ailton Krenak, o André Munduruku, que para mim, Pedro, tem sido muito transformador, assim, fazer a leitura dessa bibliografia. Eu recomendo super também, porque eles falam de um lugar que é de uma compreensão do mundo, inclusive dessa agenda que a gente chama de sustentabilidade, que para eles é
a conexão com a natureza, é a vida deles, assim, né? Que é, assim, para mim foi muito E transformador. Eu totalmente acho fora do que. nosso ponto de vista aqui, né? Não, totalmente, É outro assim. mundo. Eu assisti uma palestra do André Munduruku recentemente, e aí ele fala assim que aos povos indígenas, eles nunca perguntam às crianças o que elas vão ser quando elas crescerem, porque elas já são. E esse futuro é uma coisa, ele fala, né, que a gente tem uma ansiedade do que o futuro é, a gente projeta esse futuro como a projeção da felicidade e que eles vivenciam isso ali no dia a dia. E que o futuro é a sequência da experiência humana. É o Incrível. que você vive ali no dia a dia que vai construir o seu futuro, né? Então, assim, desde esse tipo de perspectiva até a relação, o Krenak fala muito que ele, ali onde ele mora, né, que é a região do Rio Doce, eles olham para uma montanha, que essa montanha é o irmão deles. Né? E que essa conexão da natureza é de irmandade. Então, assim, tem sido muito transformador. Eu acho que vale super a pena também. Ayrton Krenak, Daniel, outros indígenas É também, acho. Daniel Munducuru e o Munduruku Munduruku e o e o Ailton Krenak. Ailton Krenak. É, Eu já olhei os dois aqui, já dei um follow nos dois aqui já. Ailton Krenak, vale super a pena. Incrível. Acho que são bibliografias recentes, assim, que bom, fugindo um pouco dessa área de SD, eu li a biografia da Rita Lee também, fiquei super impactada. Eu acho que é outra agenda, assim, né? Uma roqueira. Mas o que me chamou muita atenção na biografia dela, primeiro de autenticidade, né? Foi ela que escreveu, então ela é super autêntica ali. Mas ela fala de uma coisa também, que é até um trecho de uma música dela, que o propósito de vida dela, assim, quando ela estava no palco e tal, era brincar, deixar as pessoas felizes. E isso é genuíno também, né? Quando a gente fala de propósito, às vezes você não precisa ir num lugar, assim, épico, de uma jornada super, mega, né? Ah, eu preciso me descobrir, não sei o quê. Às vezes é o que você gosta de fazer, né? Se fazer essas perguntas, assim. Então, o livro dela também foi uma inspiração, assim, para mim, É um incentivo a de ser quem você é fora da caixa, né? exatamente. É Sem lógico que julgamento. ela tem uma trajetória, assim, já muito fora da caixa pelo lugar que ela estava de produção cultural, né? Assim, são pessoas que transitaram aí na época da ditadura, viajaram o mundo também, são outros tipos de experiência. Mas o que mais me chamou a atenção é essa coisa mais da essência, que, né, durante a autobiografia dela, ela falava o tempo todo, assim, do que ela era, quando ela estava no palco, que é esse lugar de extravasar e conectar com essa audiência dela para um lugar de felicidade ali, né? De conexão muito, muito legal, assim. Acho que ao longo da nossa conversa eu posso lembrando de outros, mas são grupos que é que em Minas a gente tem muita gente legal, É, né? Assim, Grupo Corpo, enfim. muito bom. Eu gostei muito dessa visão que você trouxe, tipo assim, da gente emergir numa cultura brasileira esquecida, né? Assim, Sim. no nosso contexto, que é a cultura indígena, e abafada mesmo, né? Uhum. Eu vou pegar algumas coisas deles para poder dar uma, Do para poder, Krenak, eu acho que eu já li todos, assim. legal. São incríveis. E o mais interessante do livro dele, quando eu li, são ele, eles fazem um registro escrito das falas dele. Então, normalmente são palestras e tal. E eu ficava impressionada, assim, que ele já fala editado, sabe? Uma pessoa, assim, super fluente, porque é tão genuíno da experiência dele. São registros lindíssimos, assim, das falas dele, né? De conferências, palestras, assim, vale super a pena ler. Muito bom, muito bom. Lu, a gente já caminhando assim um pouquinho mais pro final da nossa conversa, eu acho que aqui a gente teve uma aula hoje é, sobre maturidade de escolha, sabe? Sobre maturidade de percepção sobre quem nós somos, nossa personalidade, aonde a gente pode caminhar. E qual, assim, se você estivesse conversando hoje com a juventude, vamos pegar esse contexto, um pouco perdido com relação ao que fazer, demasiada informação. Eu acho que tudo na vida tem um lado positivo e negativo, né? Então, Sim. esse acesso à informação, ele traz muitas coisas boas, né? Por exemplo, sei que a gente acabou de falar, de ter acesso. Em um momento aqui, eu compro um livro e leio o livro dele, se eu quiser, no meu Kindle aqui. Sim. Mas a gente também tem um lado negativo. Vamos pegar a comparação, o que que as redes sociais trazem. Eu acho que talvez esse é um dos principais males. Sim. Uma cultura
A gente consegue as coisas muito rápido, né? Uhum. Qualquer coisa, um arrasta para cima, um curso que você vai ficar milionário em 5 dias. E se você pudesse dar uma dica, assim, se fosse, né, seus filhos, assim, o que que você falaria para quem tá buscando se encontrar, se reencontrar, encontrar uma razão, um motivo pelo qual seguir de vida? O que que você falaria? Eu, Eu gostei muito do que você trouxe sobre voluntariado, sobre aprender a servir e cuidar do outro. sim. Eu acho que a primeira coisa, acho que as pessoas, assim, se colocar no lugar de fazer perguntas também, né? A gente tem absorvido de forma muito pouco crítica esse acesso que a gente tem à informação, né? Então, são os gurus, os influencers e tal, e a gente tem questionado pouco, assim, o que a gente tem recebido, né, enquanto informação e o meio, ele tem falado mais do que necessariamente conteúdo, né? Então, a pessoa que está ali com, não sei quantos milhões de seguidores e tal. Então, acho que a primeira coisa, a gente tem que se fazer algumas perguntas, né? Tem que ter uma visão um pouco mais crítica, assim. A gente estava falando antes da questão do conceito de pobreza. Eu vi um post na internet recentemente de um cara que até sigo, eu gosto muito dele. A gente foi contemporâneo numa das empresas que eu trabalhei. E aí o post dela era super provocativo, assim, no LinkedIn, né, que é uma rede profissional. Falou assim, ó, se eu for despedida amanhã, eu vou me tornar uma pessoa pobre. E aí, você também, né? Se você é CLT, você vai se tornar uma pessoa pobre e você só não vai ser miserável se você tiver um propósito de vida, alguma coisa assim. E aí, essa questão, eu fiquei tão incomodada com isso, porque esse conceito de pobreza, ele vem muito, assim, da percepção de que é acúmulo de renda. Né? Mas um cara desse, ele teve muito mais acesso a oportunidades, né? Ele tem uma formação acadêmica, ele tem um mestrado, ele tem um doutorado, ele tem patrimônio, do que um jovem que não teve um acesso a uma educação de qualidade. Então, assim, esse conceito de pobreza, por exemplo, ele tem que ser entendido, que né, a gente estava conversando, o Amartya Sen, foi o Prêmio Nobel de Economia, que fala que a gente tem que olhar outros aspectos, que é, por exemplo, o acesso a oportunidades. Então, assim, eu li esse post, eu fiquei muito provocada, poderia, assim, ele estava atendendo todas as métricas, provavelmente o algoritmo entregou super, porque o negócio foi muito bem feito e tal, mas a gente precisa receber essas informações com criticidade, né? O que está sendo colocado para a gente. Então, eu acho que para o jovem, o primeiro ponto é esse, ele se perguntar, né? Tem um outro, Posso só te fazer uma pergunta? Antes de claro, entrar, você sabe o que é que você vai entrar agora? Ou se eu sei o se eu quê. te interromper agora, vai quebrar muito seu raciocínio. Não, eu lembro, pode É, falar. o que é riqueza pra você? São os meus valores, assim, e afetividade, para Legal. mim. Então, hoje, o que eu considero como riqueza são os afetos, né, assim, As relações com as com as pessoas que pessoas, você ama. independente, assim, eu outro dia pude refletir sobre isso, numa passagem minha por uma empresa, que eu saí, né, mudei de empresa e tal, eu falei, gente, o maior legado que eu espero ter deixado, né, no lugar que eu passei, foi a forma como eu me relacionei com as pessoas, assim, Incrível. respeitosa, tentando, né, me colocar à disposição ali dentro do meu escopo de trabalho para ajudar, para contribuir. Eu acho que esse é a principal, que é a questão da afetividade, né? E os vínculos que a gente cria, assim, E essa é o conversa é uma principal para riqueza. mim, exatamente. Muito Poder legal. falar disso. Mas o outro exemplo que eu ia citar é do Amartya Sen, do livro 21 lições para o século XXI. Ele fala que a revolução científica, ela não foi uma revolução do conhecimento, ela foi uma revolução da ignorância, porque os homens se colocaram no lugar de fazer perguntas. Eles começaram a fazer perguntas, por que que, sei lá, eu solto a caneta e cai, e aí foi, né, todo o entendimento científico em cima disso. Então, eu acho que a gente tem que se fazer mais perguntas, né? Inclusive com essa visão crítica mesmo, seja para produzir conhecimento, seja para você absorver desse tanto de informação que a gente tem acesso, o que é efetivamente relevante e que conecta com seus valores. Né? O que a gente vê muito hoje é padrão estético, por exemplo, que foi uma coisa que você citou, crianças assim, minha filha, por exemplo, de 8 anos, eu ingenuamente assim via com ela uns vídeos assim de transformação de cabelo e tal.
E aí ela tem um cabelo super liso, que é o desejo, né, de muitas mulheres, inclusive era o meu. Ela puxou do pai dela. E aí ela começou a falar: Não, mamãe, eu quero meu cabelo com uma cor X, eu quero meu cabelo ondulado, que era o jeito que as mulheres saíam dessa Uhum. transformação. E aí que eu me dei conta, assim, que não era conteúdo para a idade dela, porque ela ainda não tem esse senso crítico, né? Então a gente precisa ter esses cuidados com o que a gente tem acessado, né? Mas isso a gente precisa de repertório. Então, o que eu recomendo, assim, para os jovens é isso, assim, enfia a cara nos livros, lê de tudo, tudo quanto é coisa que você imaginar. Se você pegar meu Kindle, não que eu seja super exemplo, assim, mas como eu falei no início, eu tenho múltiplos interesses, então, assim, tem de tudo. Tem livro infantil, eu já tinha O coleção de problema livro de você ter um infantil antes Kindle de é que você ter tem 10 mil filha. livros e não terminou de ler. É, é. Esse final de semana retrasado, eu finalizei uns 3 que estavam pelo meio do caminho. Dediquei a finalizar uns livros. Mas, assim, tem de tudo ali. E acesso também a coisas culturais diferentes, assim, nessas experiências de, sei lá, teatro, né? Já assisti um monte de coisa também, viagem. E você sentar e conversar com uma pessoa que se quer diferente de você, né? Música, né? Que é, e que tem uma visão de mundo diferente também. Eu acho que isso é muito. O jovem, principalmente, a gente tende a ficar ali naquele núcleo seguro, né, dos colegas. Então, assim, se você puder extrapolar e se conectar com uma pessoa completamente diferente, que está numa realidade muito diferente, eu acho que é muito. Eu experienciei muito isso na minha profissão, assim, né, de estar em lugares muito diferentes da realidade em que eu É, estive, né? Que eu do acesso, eu reconheço que foi um lugar de muito privilégio, né? Minha formação, assim, da minha casa, eu tive acesso a tudo. Então, conhecer outra realidade para mim foi muito transformador. incrível, Lu. Recentemente eu vi um post, eu não sei se foi no LinkedIn ou no Instagram, talvez tenha sido no Instagram. Fizeram uma pergunta ao GPT. Se você estivesse na Matrix, o que que você faria para hoje, né? Se a vida fosse Uhum. a Matrix, o que que você faria para poder sair da Matrix? Para quem não sabe, né, Matrix tem uma questão filosófica por detrás, né? Mas o Aham. filme Matrix, é onde que o conceito cresceu, basicamente as pessoas elas vivem dentro de uma sociedade que é falsa, né? Uhum. Na verdade, elas são como se fosse baterias, né? E a mente delas está conectada a um mundo virtual para poder as máquinas manterem elas vivas. E aí ele fala assim: bom, a primeira coisa que eu faria seria questionar. Uhum. Seria fazer perguntas. Seria não consumir fontes das grandes mídias. Seria buscar uma, né, agora com toda a licença poética ao seu pai, fontes de medicina alternativa. Sim. Buscaria outras. Buscaria produzir o meu próprio alimento, cultivar meu próprio alimento e não consumir fontes enfim, de grandes. É, Então, hoje o que a gente vive aqui, querendo ou não, é um grande sistema, né? As sim. redes sociais, a mídia, enfim, o sistema político, tudo é um sistema que busca, de certo modo, organizar e guiar a gente dentro de um pensamento que a gente talvez não vai se descobrir, né? Não vai saber Uhum. quem a gente é. Uhum. Então, eu lembrei desse post quando você falou sobre perguntas, se perguntar. É. E para quem é fã da inteligência artificial, tá vendo? Ela mesma hoje trouxe esse ponto pra É, gente. o chat GPT é um chat de perguntas, né? É, Mas eu acho que o repertório que ele traz ali é uma bagagem de conhecimento adquirido até então. A gente tem que garantir que novos conhecimentos vão ser produzidos, né? é. Para a gente sempre ter essa visão crítica de futuro, do que a gente quer, né? Não se contentar também com o que a gente construiu, né? Intelectualmente ou enquanto sociedade. A gente ainda tem muito desafio pela frente. Será que a gente Pra... vai parar de produzir por conta disso? Vai diminuir bastante, talvez, né? Eu não sei responder, assim, eu uso pouco a inteligência artificial, o que eu sei do que tem de background é isso, né? Eles pegam o conhecimento que já está disponível até então e trazem as respostas a partir disso. Acho que a grande questão é essa, e daqui para frente, né? O conhecimento vai continuar sendo produzido, Produzido. parou por aqui. Não sei responder e não é uma área também de que eu pesquiso muito. É, Ainda estou no analógico para algumas coisas. muito bom. Eu uso muito. É, Muito. não, eu Pra uso. automatizar, tipo assim, coisas do dia a dia, pequenas Aham. tarefas, sabe? Eu deveria, acho que até usar mais para me ajudar, né, como ferramenta, assim, mas eu não. Eu uso muito as referências. Por exemplo, você falou algumas frases aqui. Sei lá, por exemplo, eu vi isso num livro, eu vi isso você pega e joga nele, ele busca e encontra de onde que vem. Entendi. Coisas É, assim, sabe? É muito bom. legal.
Mas ok, então a gente falou um pouquinho aqui agora sobre suas dicas para as pessoas. É, aí a gente vai ter uma pergunta final, assim, que a gente sempre faz aqui no podcast, que é, se você pudesse sentar e tomar um café com qualquer pessoa que já esteve viva ou que não esteve viva, enfim, que já está viva ou que já faleceu, quem seria essa pessoa? Bom, acho que muita gente, assim, tem muitas pessoas do meu núcleo, né, familiar, que eu acho que eu gostaria de reencontrar minha avó e tal. Mas pensando em referências, assim, nessa linha que a gente conversou de cultura, acho que o Ariano Suassuna. Legal, por quê? Primeiro, assim, ele teve uma construção na vida dele de valorizar muito a cultura brasileira, né? Os personagens dele icônicos, assim, do Alto da Compadecida e outros eram personagens muito brasileiros, né? Então conta muito a história do Brasil. E ele fundou também o movimento armorial, que era para valorização da cultura brasileira. Então, espetáculos de dança, teatro, escrita, muito nisso. E eu me conecto muito com isso, assim, eu sou bem bairrista nesse sentido. Inclusive, assim, quando eu gosto muito de arte, decoração e o mobiliário brasileiro, né? Essa decoração popular, assim, de casa é uma coisa que eu pesquiso, que eu tenho meu jardim digital lá, uma pastinha só para essa parte Que incrível. de design. Então, assim, acho que é uma pessoa que eu gostaria de ter encontrado. Eu fui a aquelas aulas magnas, né, que ele dava, assim, e, enfim, me diverti, me emocionei muito. Acho que eu assisti umas duas ou três. Mas eu acho que é uma pessoa que eu gostaria de ter, de tomar um café, de conversar, assim, eu acho ele genial, assim, sensacional. Incrível, Lu. Muito bom. Bom também que eu peguei vários repertórios novos aqui com a nossa Ai, que conversa. bom. A gente continua trocando depois, tem muitas Mu- referências legais. Muitas coisas. É, Lu, foi incrível a nossa conversa. Gostei muito, de verdade. Obrigada. Aprendi muito com você hoje. Que bom. Muito mesmo. E tenho certeza que todo mundo que estava aqui hoje também conseguiu se inspirar com a sua história. Eu acho que, para mim, né, o maior aprendizado que eu pude tirar hoje, acho que eu vou trazer para esse lado da cultura. Acho que foi o maior aprendizado. Por exemplo, essa perspectiva que você abriu relacionada ao povo indígena aqui, me deu uma sede de ler e conhecer o que eles estão trazendo, sabe? Ah, De eu super recomendo. enxergar a perspectiva do mundo via o povo indígena. É, Então, eu acho que deve ser, assim, incrível isso, enfim, e vários outros pontos, né? E é muito legal isso, porque, assim, né, falando um pouco sobre mim, igual você compartilhou da pastoral e etc., eu também cresci nesse contexto. uhum. Então, querendo ou não, é um contexto que poda muito pensamento, muita coisa Sim, nossa. sim, Então, sei lá, muita coisa que você falou sobre cultura é algo que vai bater de confronto com muita linha, por exemplo, religiosa. sim. Então, eu, assim, falando sobre a minha formação, a minha coisa, eu tô num processo, assim, nos últimos anos, muito de abrir perspectivas, novas coisas, porque durante grande parte da minha vida eu fiquei muito fechado numa linha só de pensamento, sabe? Uhum. Então, você trouxe muitas coisas novas aqui para mim poder aprender e pesquisar, com certeza. É, eu falo que quando a gente lança algumas pautas, assim, né, dos povos indígenas ou pessoas LGBTQIA+, diversidade e inclusão, as pessoas sempre respondem assim, ah, a gente tem que respeitar e tal. Eu acho que mais do que isso, primeiro a gente tem que legitimar e a gente tem que se aprofundar no conhecimento, né? Porque a gente carrega muitos vieses, seja sob o ponto de vista religioso, seja de Familiar, contexto familiar. familiar, ou daquele universo que você viveu, porque a gente também, geograficamente, né? A gente nasceu num país específico, com uma determinada cultura, e você teve possibilidade de acessar outras culturas fisicamente, né? Com limitações, assim, ah, viajei, tananã. Mas assim, a gente sempre, eu acho que a gente tem que olhar para o outro com essa perspectiva de viver uma experiência, assim, né? Sim. E legitimar esse lugar, assim, eu acho que hoje tem muitas questões, assim, relacionadas à pauta, por exemplo, de combate ao racismo, que às vezes não são compreendidas pela pessoa que não está naquele contexto, a pessoa não quer ouvir, tem dificuldade de, porque nem se coloca no lugar do outro, nem para escutar, né? Então, eu acho que a gente precisa sair mesmo desse lugar de se colocar ali mesa para dois, né, conversar, ouvir, aprender a E, partir da perspectiva do outro. e isso é muito forte, né? Eu tenho essa experiência na minha família, né? Tipo assim, pra mim,
racismo é coisa inimaginável, né? Eu Uhum. olhar para uma pessoa de uma etnia diferente, vou colocar aqui, o branco do olho claro. Achar que, mas meu bisavô, por exemplo, isso já era uma máxima da vida dele. É, Ele não claro. se relacionava, É, ele não sentava no mesmo lugar, é como se fosse realmente o é, outro ser. Então, quantos outros contextos, né, e hoje a gente vê que isso é um absurdo é. que pode existir. Mas eu acho, Pedro, que a gente tem que estar muito vigilante, sabe? Porque a gente carrega muitos vieses. Né? Porque a gente foi educado nesse contexto, a gente não é uma pessoa, né? Eu não sou uma pessoa negra, assim. Então a gente carrega muitos vieses. Por mais que você seja vigilante, né? E advoga pela causa, né? Antirracista, é um dos exemplos que a gente está trazendo, mas de outros grupos minorizados, Outras né? pautas, né? Outras pautas, a gente sempre, eu acho, a gente, né? O que eu tenho tentado fazer é sempre me colocar primeiro disso, assim, ouvir, pesquisar, fazer perguntas e reconhecer que a gente tem vieses, assim, Né? né? E tentar entender quais são para a gente superar, né? Esse final de semana, eu fui num projeto social aqui dentro do Morro das Pedras. Chama Uhum, Secore. Inclusive, é o mesmo projeto que a gente foi para Moçambique. Eles atuam ali em contraturno escolar, com uhum, crianças ali, sei lá, 4 a 13, 14 anos. Inclusive, é lá que a gente está desenvolvendo esse projeto de lei de incentivo na parte uhum, de capacitação de audiovisual, né? Para os meninos, porque quando chega 14, 15 anos, os meninos saem desse local, não tem renda e aí eles se perdem. E aí eu levei a Suelen comigo e quando a gente chegou lá dentro da comunidade, a gente começou a ter essa discussão histórica do gênero, da concentração, por exemplo, de negros uhum. dentro da comunidade comparado a outros lugares de Belo Horizonte. Então, é, fica nítido, né? Mas às vezes quando a gente está dentro do nosso contexto, isso não é tão nítido. É, E eu, essa é a importância de estar em lugares, né? Por exemplo, geograficamente, fora, para a gente poder despertar e enxergar novos pontos. é, eu vou deixar uma outra indicação bibliográfica, que foi um livro que eu li esse ano também, que também me transformou, assim, chama Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Legal. Ele é um romance, né? Mas ele conta a história O nome já é pesado, né? Um Defeito de Cor. E ele conta a história do período escravocrata aqui no Brasil. E ele conta essa personagem principal, ela sai da África, então ela é raptada na África e vem para o Brasil. Então conta desse período, né, de uma pessoa que foi retirada assim brutalmente do seu contexto e vem para o Brasil. E ela, enfim, até a parte da abolição da escravatura e tal. Mas assim, eu fiquei tão. Esse livro mexeu tanto comigo no sentido de. Ela fala muito das religiões de matriz africana. Também ela conta, né, sobre as religiões de matriz africana e tal. E eu conheço pouquíssimo, não foi a minha formação, né? Não tive muito pouco contato. Mas eu entendi muita das coisas assim, de onde que vem o preconceito que a gente tem hoje, a forma que foi deslegitimado a prática religiosa dessas pessoas e dentre tantas outras violências, né, que eles sofreram. E eu acho que a gente tem que, é isso que eu falei, você tem que mergulhar nesse tipo de bibliografia, conversar com as pessoas para a gente, no mínimo, né, se entender, conhecer mais, assim. E aí eu saí desse livro e falei assim, gente, a minha cor nunca foi um defeito, né? E lá no livro tem uma passagem que fala que além de N outras coisas muito chocantes, assim, que eu tive contato, né, nessa leitura, que era considerado um defeito mesmo das pessoas negras, assim. É muito chocante, enfim. Eu, assim, eu vou falar uma coisa aqui, loucura. Mas quando eu fui pra Moçambique, a gente passou um pouco por isso lá. Porque a gente Uhum, chegou lá, 99,9% das pessoas são negras. sim. E a origem mesmo das pessoas negras. Então não é o mesmo negro do Brasil, é o negro Uhum, raiz, vamos colocar assim. E eu lembro que quando a gente foi nesses estados interiores, eles têm muito medo da gente. Não medo porque somos diferentes, mas porque também tem uma conversa de que os brancos raptam os negros. mas
E aí, Historicamente. isso, exato. Mas é porque lá recentemente tem rolado alguma coisa relacionada a tráfico de órgãos. E eles falam que tem a ver com alguns chineses, enfim, então tem isso não. Mas aí, grande parte dos lugares que a gente chegava, crianças olhavam pra gente e gritavam mucuna e saia correndo. Uhum. E teve alguns momentos que eu olhei e falei assim, "Nó, que completamente diferente, mas eu consegui sentir um pouquinho do que deve É, ser estar nesse mas lugar. esse livro, Pedro, você vai ver que não é nem perto Não, nem perto, nem do que perto. na experiência, assim, não é nem comparável, eu É, acho, assim, depois que eu li, é, assim, não dá nem para descrever, eu acho que o livro ele é muito é mais forte o rico, livro. não, é lindíssimo, assim, mas eu falo que, pelo menos para mim, me fez compreender, assim, que a gente tem falado muito de lugar de fala e tal, e realmente, assim, é uma experiência que a gente não vivenciou, né? E a gente precisa entender desse histórico para sermos ainda mais advogados, né, dessas causas, assim, que não são necessariamente aderentes a gente enquanto cor de pele ou orientação sexual, mas que fazem parte da sociedade, né? Muito bom. Mais um repertório pro dia de hoje. Muito bem. Muito bom. Gente, tudo isso que a Lu falou aqui pra gente, qual que é a boa notícia que a gente tem disso? Essa fonte não precisa parar, que a Lu também produz muito conteúdo, ela tem uma newsletter. Então, por favor, compartilhe com todos para quem quiser conhecer e conversar, ter acesso a você de algum modo. Tá, eu tenho os perfis, né, em redes sociais, então meu Instagram é Luciana Costa com, tem um site lucianacosta.com, no LinkedIn também, Luciana Costa, e uma newsletter no Substack, que é Reflexo. E o nome da newsletter é porque eu acredito, né, que o que a gente vivencia hoje é reflexo do que a gente veio construindo aí ao longo dos anos e o que a gente quer construir para o futuro precisa ser construído hoje. Então, eu falo um pouco disso, dessa pauta de sustentabilidade, ESG, nessa newsletter. Então, nesses 4 espaços aí, vocês vão ter acesso a conteúdo, artigo, vídeo, tem bastante coisa aí sobre essa. Eu vou adorar a gente continuar conversando por lá. Isso mesmo. Pessoal, incrível. Muito obrigado a todo mundo aqui que acompanhou até aqui a conversa. Acho que, né, reforçando para mim, acho que foi uma conversa de muito aprendizado, afeto, um momento muito de aconchego aqui de tudo que a gente conversou. E tenho certeza que todo mundo aí que acompanhou, né, que vai ouvir isso, vai perceber um pouquinho mais. Espero que isso gere frutos e novas coisas também para você. Obrigada. E é isso, acompanha a gente, em breve novos episódios, outras pessoas aí incríveis pra gente poder conversar. Vamos pegar aqui algumas indicações com a Lu de pessoas interessantes Já, dela pra gente já poder lembrei de conversar. alguns colegas que eu acho que vale a pena vocês trazerem. Perfeito. Então vocês podem ter certeza que nas próximas semanas vão ter indicações aí da Lu pra gente poder conversar. Então é isso, ficamos Bom, até a próxima. E eu vou trazer a frase do nosso querido Bernardo Parolini hoje. O presente é um presente. Valeu, até a próxima. obrigada, gente. Até mais.